São vários aspectos dessa tragédia que eu quero abordar agora com os convidados que temos. Está aqui o doutor Nazareno Té, que é advogado criminalista. Boa tarde, doutor Nazareno. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença. Está aqui o conselheiro tutelar Teleno Nobre. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. E a psicóloga Eulineide Lauritzen. Boa tarde, professora. Boa tarde. Obrigado pela presença. Primeiro, com o doutor Nazareno, a polícia diz que a acusação contra eles é estupro e tentativa de homicídio qualificado. São menores os 4 que estão apreendidos. Qual é a sequência? Sendo essas acusações, o que vai acontecer com eles, doutor Nazareno? Olha, o que pode acontecer com ele dentro das hipóteses previstas eles devem ser recolhidos provisoriamente antes da sentença, e esse recolhimento não pode ultrapassar 45 dias. E caso eles sejam condenados ou sejam... Peraí, doutor Nazareno, se não tiver sentença em 45 dias... Eles obrigados a soltar esses meninos. Serão soltos se não tiver uma decisão... Se em 45 dias não tiver uma decisão da Justiça? É assim que o Estatuto manda, que o prazo máximo de se aplicar essa medida ao menor não pode ultrapassar 45 dias. Mas, doutor, não é muito curto, não? Mas porque, olha só, o inquérito está sendo formatado, estão buscando evidências para robustecer o inquérito. Aí, Ministério Público, aí vai para o juiz. Eu quero dizer para você que existem duas situações. Como é e como cada um acha que deveria ser. O senhor está dizendo como é? Estou dizendo como é. Isso aqui é a lei que está em vigor. Uhum. As outras pessoas poderão reforçar ou acrescentar alguma coisa, principalmente o conselheiro que pode dizer isso aí. Então, um prazo máximo para ficar um menor detido, sob essa situação, vou usar a nomenclatura melhor, fazendo parte dessa medida, no máximo, antes da sentença, 45 dias. E essa sentença, depois, não estipula uma data de cumprimento dessa medida. O que está na cabeça, no imaginário popular, é o seguinte... Todo mundo repete. Mataram, não, mas tentativa de estupro, aliás, estupro, tentativa de homicídio, tal. Mas, por mais graves que sejam os crimes, ficam no máximo 3 anos. É assim mesmo? É assim. O máximo que se pode pegar é até 3 anos. Não significa que eles vão pegar. Não, porque é o seguinte, durante esses 3 anos, periodicamente, até no máximo de 6 meses, a juíza vai ter que dar uma decisão de manter ou não aquelas pessoas naquela situação. E tem que ser fundamentado, sob pena de anular isso aí e botar a pessoa, os menores, em liberdade. Então, veja só, durante esse período máximo de 3 anos, depois de uma decisão, que não pode passar isso aí, depois desse período, no máximo período de 6 em 6 meses, ela tem que fazer uma avaliação, se precaver de todas aquelas situações, para saber... Amarrar bem a decisão dela. Para decidir que ele vai continuar sob aquela medida socioeducativa que foi destinada para aquele menor. Então, é isso aí. Uhum. Então, não significa que ele vai pegar 3 anos de isolamento, isso está garantido. Não é negativo. É o máximo que pode passar. E tem um outro esbarro, porém, que é 21 anos. Completou 21 anos, está em liberdade. É impossível passar depois de 21 anos. E durante esse cumprimento dessa menoridade, ele pode acontecer o que com ele? Ele pode ser colocado em liberdade, pode ser colocado em liberdade vigiada ou semi-liberdade, que são situações abrigadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA. Isso. Estamos recebendo aqui também o conselheiro tutelar, o Teleno. Eu queria saber o seguinte, Teleno. Trata-se aí de uma situação onde os agressores ou acusados da agressão são menores, mas as vítimas também são menores. Uhum. O Estatuto equilibra bem essa situação? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde. Certo? Boa tarde todo mundo que está telespectador da sua Cidade Verde, né, da TV. Agradecer o espaço, eu acho bastante importante a gente estar discutindo isso, porque
Primeiro, toda opinião em relação ao crime, ela vai se contrapor ao senso comum, doutor Nazareno. Né? O sentimento de justiça do povo, da população, é muito grande. Né? Eu quero deixar claro que, como conselheiro tutelar e o espaço, nós, por exemplo, eu componho o colegiado do primeiro conselho tutelar, o artigo 103 do ECA, ele define bem que isso que ocorreu em Castelo é crime. Certo? É um ato infracional, ele é crime. Está definido ali no artigo 103 do ECA. Mas o que o povo diz é que a punição é desproporcional, é leve demais. Aí, o que acontece? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um dispositivo onde ele vem tratar a criança e o adolescente como um sujeito de direito. Mas ele não é um dispositivo da lei que ele esquece também de punir o adolescente em situação de crime, de ato infracional. Bem relatado pelo doutor Nazareno, qual é o procedimento real, jurídico? O que acontece? Nós também dependemos de um componente no sistema de garantia de direito chamado Poder Judiciário. Lá do Thiago. Né? E dentro do Poder Judiciário, o juiz ele vai tomar sua decisão aqui, no caso seria o doutor Antônio Lopes. Certo? O doutor Antônio Lopes ele vai tomar uma decisão nesse prazo de 45 dias de manter ou não manter. Mas o Estado também, que é o responsável... Agora, olha, Teleno, eu lhe digo uma coisa aqui. Acho até, não sei se eu estou dizendo aqui uma bobagem, mas seria interessante que eles permanecessem presos. Isso, presos, é onde eu vou chegar agora para você. Permanecessem apreendidos, porque talvez a liberdade deles, nesse prazo de 45 dias, eles em liberdade, pode ser pior para eles do que se manterem apreendidos. Tal é a revolta da população, especialmente do lugar onde eles moram, Castelo. De fato, você fez uma colocação bastante pertinente. Você observar que a situação a qual eles estão envolvidos hoje, quando eu falo que o senso comum, o apelo popular é grande, justiça, o povo querendo fazer justiça com as próprias mãos. O que os adolescentes cometeram em Castelo é barbárie, é crime. Volto a repetir isso, certo? Tanto seria com um adolescente, como se ele tivesse cometido com alguém... Com um adulto. Com um adulto. É crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o dispositivo, como o doutor Nazareno falou, que vai julgar. O senhor tem essas imagens aí, era a revolta lá ontem. Isso. As pessoas na rua, uma multidão querendo linchá-los. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem todo um parâmetro para poder julgar. Ou seja, de fato, tirar o direito de liberdade a eles, privá-los de liberdade. O que acontece? O Estado também tem sua responsabilidade. Você já foi no SEM, no CEIP? Já. Certo? Já fizemos matéria lá ao vivo. Lá é um centro educacional, é cadeia, Amadeu? É cadeia, Amadeu. Lá é uma cela, 4x4, como é que eu lhe digo, cama de cimento. Lá é cadeia. Nós mostramos isso aqui. O Estado, através da lei do SINASE, deveria desenvolver para cada adolescente lá, privado de liberdade, aí onde chegaria na avaliação de cada 6 meses, doutor Nazareno, um plano individual para cada um, para ser tratado. Porque quem faz um crime como esse, um menino de 12 anos, como você relatou anteriormente, que eu vi, um menino de 12 anos, quem comete um crime desse, a doutora aqui pode reforçar muito bem, tem um distúrbio psicológico avançado. Qual é a realidade que esse rapaz está vivendo? 63 vezes ele foi apreendido lá na cidade. Um cidadão que faz um crime 63 vezes, olha só. Hediondo, como aos esse. 13 anos, aos 63 passagens de distrito. Ele é, e de mais, fato, a informação que eu tenho também... De fato, ele tem um problema é que o psicológico muito diretor grande. lá da escola dele, que ingressou aí na justiça para expulsá-lo. Porque não, a comunidade escolar não suporta. Pela comunidade de Castelo, a situação desse rapaz. Um deles, por exemplo, desse rapaz que cometeu o crime, desse adolescente, desse que, de fato, no apelo popular, o criminoso, em fato, o ator do ato infracional, o adolescente do ato infracional, foi identificado que esse rapaz, ele já há vários dias, 63 vezes, cometendo crime no seu município, a rede, o Estado... Aí é onde se diz que o Estatuto protege, doutor. Não, a política pública não atuou. É quando se diz que ele 63 vezes ele foi apreendido e voltou para as ruas. Não, o Estatuto trabalhou. O Estatuto, do ponto de vista prático, ele é uma lei para garantir o direito. Quem falhou? O Estado na política pública. Falha o Estado mediantemente na política pública. Esse adolescente, quando as adolescentes, pelo fato que eu sei, que eu acompanhei inclusive pelo portal Cidade Verde, por outros portais, pelo fato que eu identifiquei o seguinte, os adolescentes estavam lá usando substância psicoativa, os que cometeram o crime, e as meninas chegaram. Quando as meninas chegaram, o crime ocorreu, certo? Então, esses meninos, eles estavam, né, com um adulto que lhe incentivaram o crime. Isso, o certo? foragido aí, o Adão. O Adão. Ex-presidiário. Então, o que acontece? O Estado
Tem alguma intervenção, por exemplo, é um ponto turístico nessa região de segurança pública até lá? Essas meninas estão fazendo um trabalho escolar, houve um acompanhamento da professora com essas meninas até lá, ou de um adulto, para evitar um tipo de segurança. Ou seja, o município também tinha que ter um suporte. Infelizmente, a barbárie já ocorreu, nós temos que resolver o problema agora. A falta de política pública é eminente. Mas A propaganda do Estado é muito maior do que a realidade, do que ele oferece para a recuperação desse Agora, menor. O Estatuto é um doutor, dispositivo extremamente, ele não está aqui para proteger. O Estatuto está para garantir o sujeito de direito e dentro do Eu dispositivo sei que não do está Estatuto, protegendo, sabe não, por quê? dentro do Estatuto Porque se ele é ele para tivesse resolver. sido apreendido Ele teria protegido as e meninas passado antes. 3 anos nas medidas socioeducativas, ele não tinha Não tinha cometido o que ocorrido isso. aconteceu. Pronto, chegamos a Ele um não tinha entendimento. Se ele tivesse apreendido, ele não tinha como fazer. Chegamos ao entendimento. E tivesse o plano dele, individual, para ser Agora, tratado. doutora Eulineide, depois traz aí as imagens do trabalho espetacular que o Tiago fez lá no local, mostrando lá a pedra que foi usada, o barreiro de onde eles foram jogados, as meninas foram jogadas. Mas o que me chamou a atenção foi a crueldade, a perversidade. Os profissionais ali do HUT relataram às nossas equipes que eles nunca tinham se deparado com tamanha brutalidade. Eu não vou relatar aqui o que exatamente aconteceu, porque, afinal de contas, é um programa de jornalismo ao meio-dia, tem gente almoçando, é chocante demais, os relatos são chocantes demais. Mas, doutora, tem uma coisa que o secretário falou aqui. Quando eles jogaram as crianças desses 15 metros e perceberam que ainda se mexiam, um deles desceu, pegou aquela pedra que a gente viu há pouco e investiu contra a cabeça dela. Quer dizer, é cruel demais. E aí eu pergunto para a senhora, isso é a questão das drogas? Provavelmente estavam sob efeito de drogas. Ou é da natureza ou é um distúrbio, uma doença, doutora? Primeiro, boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde. Nós devemos enfatizar dentro desse processo de formação e de constituição psicológica, né, do indivíduo, existem vários fatores. Mas se colocar como ter sido a responsabilidade justamente da situação da droga, deles terem ingerido a droga, existe uma questão. Mas só a droga leva a isso ou a droga potencializou? A droga potencializa a condição do indivíduo. Porque se mostra o quê? Se mostra que é um indivíduo que tem uma formação de personalidade perversa. Antes nós poderíamos pensar, psicopatas só são depois de 23 anos, é que se identifica na ciência. No entanto, nós estamos percebendo que jovens com esse tipo de barbárie já demonstram uma deformação de sua personalidade. Então, esses jovens, eles não são doentes mentais, eles são os perversos. E eles sendo os perversos, eles são muito periculosos, gente. O fato de serem menores infratores, está mostrando aí. Quando você fala, quando mostra a imprensa, mostra aí 60 situações diante... Atos infracionais. 63 atos infracionais, já mostra que esse garoto, realmente, ele está brincando com a vida alheia. Ele está brincando de roleta russa, como você está falando. E ele está se sentindo tão poderoso que o Estado não está cuidando disso. Então, ele se mostra o quê? Poderoso em relação ao Estado, minha gente. Está faltando realmente que o Estado faça parte dele, tenha políticas públicas. Agora, pensar que você vai modificar a personalidade desse rapaz... Que ele se recuperará? Que se recuperará. Não? Não, porque ele já está na constituição dele. A maldade e a perversidade. A maldade, o ato, justamente essa característica de perversidade dele. Muitos telespectadores aqui dando as suas opiniões, a maioria chocado com o que aconteceu, muito emocionado. Não acreditam na punição, eles acham que é um bom motivo para se repensar a questão da menoridade penal, que muitos fariam vingança com as próprias mãos, se fosse um parente, que eles teriam que morrer pela barbárie que eles cometeram. E alguns aqui, Teleno, perguntando se fosse sua irmã, sua filha, se você pensaria da mesma forma.
Do ponto de vista individual, assim, eu não posso colocar isso. Eu sou um ator que trabalha com a defesa do sujeito de direito. Eu sou um conselheiro tutelar. Se acontecesse com a minha irmã ou com a minha filha, certo? Filha eu não tenho. Eu tenho sobrinhas que eu tenho como filho, mas assim, eu defenderia o direito delas. Porque o direito das adolescentes que sofreram o crime foi violado. Foi violado por outros adolescentes. Em momento algum, ao telespectador que fez uma pergunta dessa, até ao mesmo tempo infâmia, indiscreta, ele não se percebeu que eu não estou colocando aqui a qualidade individual de cada um. Eu estou colocando aqui que existe, sim, crime. Os adolescentes cometeram crime, certo? Os que estão apreendidos e as que sofreram, elas perderam o direito delas, foram violadas, elas foram abusadas sexualmente por esses caras. Elas foram violentadas fisicamente. Eu, no momento algum... Tentaram matá-las. Eu não estou fazendo uma defesa cega de ninguém, não. Eu estou colocando aqui do ponto de vista prático. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um dispositivo legal recente. Ele não precisa ser mudado, não. Na lei brasileira. Não precisa ser mudado, não. Assim, Amadeu, essa discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente, um aprofundamento maior sobre essa questão da mudança, de quem comete crime ou não, ele é a única legislação que vai julgar um crime como esse. Certo, né, doutor? Verdade. É a única legislação que vai julgar. E lá tem o julgamento contra esse crime. O Brasil, hoje, ele vive uma discussão muito recente sobre a contra-redução da maioridade penal. Se você for analisar... Não, esse aí não resolvia, porque esses aí tem menos de 16. Pronto, você fez uma colocação... Botou em 16, tem os de menos de 16. Você tem aqui... Agora, o que me chamou a atenção... O que você tem que fazer aqui é efetivação de política pública, mano. Mas o que me chamou a atenção... Me diga uma coisa, o que nós estamos debatendo aqui... Por exemplo, nesse Plano Nacional de Educação, de investimento em escola integral. Você vê algum deputado lá na Assembleia Legislativa discutindo isso de uma forma ampla junto à sociedade? Ou um vereador, um parlamentar, um prefeito? A família, doutor, ela tem muita responsabilidade também nesse contexto. Naturalmente, porque ela vive um contexto social muito abalado. Agora me chamou a atenção aqui o que disse, a doutora Aurinete, é o seguinte, que eles são irrecuperáveis. Eu entendi assim. Ela é uma profissional. São irrecuperáveis. Eu posso verificar. E agora, bota no doutor Nazareno, irrecuperáveis, bota no sócio educativo para ressocializar? Eu creio que a doutora está falando isso aí de uma forma de enfatizar a gravidade do fato. Mas são duas coisas que eu não posso aceitar como verdade. É que alguém seja irrecuperável, principalmente uma criança que está em formação. Ela hoje, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, 5 anos, ela está totalmente diferente do que do retrato que ela demonstra hoje, da leitura que você pode fazer hoje dela. Então, eu acho que o Estado não pode abrir mão da nossa juventude. O Estado não pode abrir mão. Vamos tentar. Ninguém nasce ruim. Sabe o que é que faz nós cometermos esses crimes loucos? É exatamente a sociedade que pressiona. Mas, doutor Nazareno, eu digo uma coisa... Doutor Nazareno, quando eu falo na questão de irrecuperáveis, nós temos um sistema ineficaz. É verdade. Certo? É verdade, o grande problema está aí. Mas deixa eu fazer uma colocação aqui, doutora. Certo. Onde esse rapaz de 13 anos estuda, sei lá, há outros 100 na mesma situação dele. E se botar para fora, vai botar vários para fora. Só um pouquinho. Condição de vulnerabilidades, família desestruturada, pouca renda, dificuldade de tudo no mundo e tal, barreiras, tal. E quem é que ganha? Porque só um fez. São casos. Os outros 99 não fizeram. Quem garantiu que só um fez? Quem sabe se outros não fizeram? Lá dentro da escola dele só um. E não foi descoberto até agora. Quem sabe? Que você pode afirmar que nenhum desses 99, nenhum fez? Amadeu, olha para a Amadeu, nós não podemos. Estou fazendo uma pergunta, doutor. Não é possível se fazer isso. Nós temos uma variação. São Joaquim, o número de assassinatos... Olha, porque então nós temos aí um exército de... O crime, criminosos. O crime hoje em dia está ganhando. O crime é uma estrutura financeira muito bem organizada. Ele está ganhando da sociedade. Nós falamos no sentido de que um crime como esse, um crime de perversidade, de barbárie como há, alto grau de perversidade. É de alto grau de periculosidade, gente. O que cara é que nós se podemos... droga e vai furtar, que briga na rua. O que é que nós podemos esperar? Sei lá, mas isso aí é... de uma recuperação de uma pessoa dessa, onde ela vai para um sistema ineficaz, onde ela vai passar, vamos supor, 3 até 21 anos, e ela vai sair de ficha limpa.
No entanto, a personalidade dela vai permanecer o mesmo de perversidade. E ela vai dar continuidade. Quando o indivíduo tem uma boa índole, nós vimos a pobreza, a pobreza é o grande não é problema tudo, do Brasil. certo? Não sei se é só no Brasil, o doutor Nazareno pode me ajudar nisso aí. Mas a estatística hoje é de que 75% a 80% dos que saem da cadeia reincidem no crime. É verdade, vai a mais do que isso. mais de Aqui no 80. Piauí, o pessoal que está na casa de custódia, 80% já passou por lá. Então, olha só, o grau de reincidência Então, no crime, reincidência muito poxa, grande. 80%, não sei se no mundo é assim, talvez seja uma estatística nossa. Então mostra aí, doutora, E normalmente que mesmo são para esses os crimes. maiores, 80% cumprem pena nessas situações degradantes que a gente vê as nossas cadeias superlotadas, sem nada, mas uma vez soltos, voltam a delinquir para voltar para a cadeia de novo. É impressionante, eu não entendo. Olha, mas eu quero temos o quê? agradecê-los, viu, por causa do meu tempo aqui, o assunto Isso. eu sei que é Eu acho que palpitante. Para quem tem vergonha, assim, para quem tem senso de responsabilidade, passar uma vez pela casa de custódia, ele deveria fazer tudo para não passar mais nem em frente naquela pista lá. Isso. Mas daqui a pouco eles estão voltando de novo, entendeu? Sem perspectiva nenhuma de sair dessa roda viva chamada crime. Obrigado, doutor Nazareno. Obrigado, Queria Teleno. só colocar a defesa do direito da criança e do adolescente e principalmente a gente chamar uma discussão aqui no seu programa um dia. Quais são realmente as políticas públicas voltadas no município de Teresina, nos municípios no interior do estado, voltadas para formar, para participar, para garantir os direitos fundamentais de criança e adolescente, para que a gente possa de fato enfrentar o crime, que a gente não se depare com crimes como esse, que a gente não participe de situações como essa. Tá certo. A gente tem que discutir isso claramente perante a sociedade, certo? E chamar essa discussão de uma forma ampla, participativa. Seu canal de comunicação é muito amplo e eu acho importante um dia a gente fazer esse tipo de discussão aqui. Verificar Tá, que ok. a Doutora- família tem que cuidar. Porque ninguém pode jogar para as escolas a responsabilidade de educação. Principalmente dentro dessa educação de formação de ética e de moral. Obrigado aos três pela presença.